Amém? Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Nós vamos meditar um pouco nesta manhã no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de nós ler essa escritura, eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que vão assistir depois, que deixe o joinha, né? E os comentários também no vídeo, compartilhe com os seus contatos, para que as pessoas possam inscrever no canal, para que o canal possa crescer, para que a palavra de Deus seja divulgada a todos nós. A todos nós. Ô, gente, primeiro não, segundo Timóteo 2. Capítulo 2 de 2 Timóteo. O tema desta mensagem hoje vai ser a arma que você precisa para lutar. Qual é a arma que você precisa para lutar? Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Pelo que sofro, trabalho e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Soberano e eterno Pai Celestial, aqui está, ó Deus, esta porção desta manhã. Nós precisamos de que o Senhor nos ajude através desta Escritura, para abrir nosso entendimento, ó Deus, para o que ela veio fazer em nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo vivifique estas palavras em nossos corações e nos corações daqueles que hão de ouvir, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Como falei no início,
sobre o tema desta escola, qual é a arma que você deseja para lutar? Que tipo de arma você escolhe para lutar? E que tipo de luta nós estamos lutando? Então, aqui o apóstolo Paulo diz que aquele que milita legitimamente, ou seja, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, né? Então, uma pessoa que é alistado para um exército e ele é colocado em uma batalha, ele tem que ter uma arma à altura da posição que ele é colocado, para poder combater o inimigo. E nós, irmãos, estamos vivendo um tempo que nós estamos em linha de frente combatendo o inimigo. Agora, qual é a arma que nós temos para combater o inimigo? Agora eu pergunto, e o inimigo está desarmado? Não. O inimigo está também com sua arma posicionada para a guerra na qual ele está a lutar. Então nós estamos em uma guerra e nós temos que ter arma adequada para combater ao nosso inimigo. E ele tem arma adequada para nos combater. Mas nós temos que saber quem é o general de cada um desses. O nosso general e o general do inimigo. Agora, qual é a arma do inimigo? Eu creio que vocês sabem. Qual é a arma do inimigo? Destruir tudo, né? Destruição. É destruir, mas qual é a arma dele? Ele tem uma arma para fazer isso. Para destruir, ele tem uma arma. A arma do Satanás para destruir é a mentira. Exatamente. E nós o combatemos com o quê? Exatamente. Está na luta. E nós combatemos com a nossa arma, que é a verdade. Aleluia. Então, nós estamos na vantagem, porque a verdade que nós temos é a verdade de Deus, que não perde batalha. E somos filhos dele. Aleluia. E estamos aqui para lutar e combater as suas mentiras, né? Então, as mentiras de Satanás são muitas, são tantas, são milhares, né? Mas, como e quando que nós descobrimos que o diabo está lançando ou disparando a sua arma contra nós? Quando é que nós descobrimos? Quando nós estamos no nosso posto de batalha, estudando a estratégia, irmão, porque não tem esse que vá para uma guerra, para uma batalha, que não estude a estratégia do seu adversário. Nós temos que estudar a estratégia do adversário e ele está estudando também a nossa. Ele está estudando a nossa. Então aqui vem o apóstolo São Paulo e dá uma advertência para dizer: você quer sair para a batalha? Veja em que você deve se fortificar, veja em que você deve se revestir, se preparar. E ele diz aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então, amados irmãos, esse fortificar aqui na graça, o que é a graça? A graça é um presente dado por Deus para os seus filhos. A gente vinha conversando ali no caminho concernente a algumas coisas que às vezes na vida natural nós somos confrontados e às vezes nós devemos ceder, muitas das vezes, em circunstâncias que nós devemos ceder, porque uma coisa é algo ser feito por vaidade,
né? E aquilo, um espírito tomar aquela pessoa, e aquela pessoa sempre está fazendo aquilo dirigida por aquele espírito maldoso, aquele espírito errado. Mas quando há uma necessidade, tem coisas que nós devemos ceder, né? Devemos ceder, porque isto não vai tirar a nossa fé e nem vai nos apartar da graça, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque nós temos que tomar um cuidado para nós não ser extremista acerca da fé. Não ser extremista acerca da fé. E eu me lembro de uma pessoa, alguns tempos atrás, que esteve em São Paulo. Eu já tinha ido em São Paulo várias vezes, ou várias vezes não, tinha ido em São Paulo bem antes, não fui várias vezes, fui uma vez só. E eu tinha visto aquilo, tudo que aquela outra pessoa viu, mas eu não me escandalizei nada daquilo, porque as pessoas sabem por que estava fazendo aquilo, né? Então, outra pessoa foi e voltou escandalizada. Como é que pode o pastor lá liberando tudo, deixando assim, deixando assado? Porque as irmãs lá, no tempo do frio, estavam vestindo calça por debaixo do vestido. Vestia a calça de moletom, né? E o vestido por cima. Gente, só ela sabe o frio que eles estavam passando lá e o que era necessário fazer para poder aquecer aquele frio, né? Talvez alguém podia dizer assim, era melhor que ela botasse uma meia até cá em cima. Mudava alguma coisa? Não mudava muita coisa. Então, tem coisa que as pessoas são extremistas, né? Extremista. Então, às vezes você vai no médico e o médico te passa alguns tipos de exame para fazer, e às vezes você tem que vestir algumas vezes, eles dizem a vez que você tem que vestir. Aí às vezes a gente, por causa da religiosidade que muitas vezes é grande em nossa vida, aí a gente fica pensando que está pecando contra Deus. É uma necessidade. Olha só, Abraão desceu para a cidade lá do rei Elimeleque, e quando chegou lá, ele possuía uma esposa bonita, aquela Sara, e de repente Abraão pensou, ele disse, certamente o rei vai se interessar por ela, e para ele possuir ela, ele vai ter que me matar, porque ele não podia possuir a mulher com um homem vivo, mas matando a mulher ele podia, matando o marido ele podia possuir a mulher. Então Abraão foi e disse assim, ela é minha irmã. Ele mentiu entre aspas, porque ela era irmã de Abraão. Quem sabia que Sara era irmã de Abraão? Do mesmo pai. Hã? Do mesmo pai. E isso, só não era da mesma mãe, mas era do mesmo pai. Era irmã de Abraão. Então, ele mentiu por um lado, mas não mentiu por outro. Mas, de todas as formas, ele estava fazendo aquilo para proteger tanto a esposa quanto ele, quanto a promessa de Deus. Então, o que acontece? Abraão foi um mentiroso porque disse aquilo? Ele não foi um mentiroso, mas ele mentiu. Querendo ou não, ele mentiu. Então são essas coisas que a gente deve pesar. Tem coisa, irmão, que nós fazemos, mas não é que nós temos prazer, porque o segredo está em você fazer em prazer. Ele mentiu para se livrar da morte, né? Exatamente, para se livrar da morte. Então ele teve medo de morrer. E na hora do medo ele falou aquilo, mas dentro do seu coração estava afligido, ele não queria fazer aquilo, mas ele fez para se escapar. Então o que acontece? E hoje o que é que tem a ver? Às vezes você está tendo algo no seu corpo, e às vezes é preciso tirar aquilo que o médico disse que tem que tirar, para quê? Para que você não morra, e você está tendo medo do quê? De morrer. Então às vezes você faz não porque você tem prazer em fazer aquilo, mas você faz por causa da necessidade do momento. Então, como nós temos falado de uma jovem que queria cortar, não, o médico disse que ela tinha que cortar o cabelo por causa que o cabelo estava muito pesado e estava prejudicando a coluna dela. Então, o médico disse que ela deveria cortar o cabelo para poder diminuir o volume, o peso. Então, aí ela falou com o pai, que é pastor, o pai foi e levou isso para o plenário. O plenário disse, aí, e o profeta diz o quê? O profeta disse que não pode, então não pode. Não pode. Fica a irmã doente. Fica a irmã passando a situação, porque o profeta falou. Então, irmão, tem coisa que você não fere a palavra de Deus. Tem coisa que você não fere a palavra de Deus. Eu falei depois com o pai dessa moça, eu disse, ela não está com vaidade.
Ela não está querendo cortar para poder sair se apresentando como as demais. Ela não fez isso, não está querendo fazer isso. É um caso de enfermidade. É um caso de enfermidade. Então vocês podiam ter dó dessa moça que está com tanto temor, fazendo perguntas se ela pode, se ela não pode, querendo um apoio. Não é para fazer o mal, nem fazer o errado, para poder ficar boa. Né? É isso que as coisas acontecem. Então o inimigo ele vai e bate bem em cima daquelas coisas para poder fazer as pessoas presas. E às vezes a gente pensa que a gente está sendo presa de Deus, nós estamos sendo presa do homem. Através de quê? De um inimigo. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para quê? Para vencer todas estas coisas. Então, o apóstolo Paulo aqui continua dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esse presente de Deus já te dado, é seu. É seu. Não seja vaidoso, não seja contencioso, não seja malicioso nas coisas que você faça, mas seja de um coração aquebrantado e humilde e temente a Deus em tudo aquilo que você vai fazer, que Deus é com você e jamais tirará esta graça já dada. Então aqui ele continua no 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Homens fiéis a quê? Fiéis a Deus. Fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, para ensinarem os outros. Gente, não é isso que as pessoas estão sendo, não é isso. As pessoas estão mentindo para as outras pessoas e dizendo que estão falando a verdade. Vocês querem ver uma coisa aqui? Uma mentira que nós ouvimos muito. Eu creio que pode quem não saber aqui, a irmã Valdelícia, a irmã Maria, talvez o irmão Tiago, talvez não saiba sobre isso. Mas a irmã Zé e a irmã Sara sabem o que eu vou dizer aqui agora. Qual foi o pássaro que Noé soltou, que não voltou para a arca? Mas qual foi deles que não voltou para a arca? O corvo que não voltou para a arca, né? Vocês também sabem disso? Ela foi e trouxe a folhinha verde no pé, né? E vocês sabiam que não foi o corvo? O corvo que a gente vê assim, acha que foi um urubu, né? A gente, não, que é a mesma coisa, que é uma espécie. É uma espécie. O que foi contado para nós, que o urubu soltou, mas já havia terra, e ele não voltou porque tinha muita carniça para ele comer, não é isso? Não é isso que a gente ouviu? A gente ouviu e ele pensa isso também. E é mentira. Não está nas escrituras isso. As escrituras dizem que primeiro Noé soltou o povo, a primeira vez, que é o que está registrado. Ele foi e voltou. Ele não achou nada. Isso. Depois Noé soltou a pomba. Ela foi e voltou. Depois Noé soltou a pomba novamente, é o que está escrito. Soltou a pomba novamente. Ela foi e trouxe um galho de oliveira no bico. Segunda vez. Terceira vez, a pomba novamente. O povo nunca mais, o povo só foi solto uma vez. O que está registrado. Aí, ela não voltou mais, a pomba. Na terceira vez ela não voltou, mas o que foi contado para nós que foi o corvo, que ele ficou porque tinha muito que lhe agradava lá para poder enfeitar uma mensagem, para dizer que as pessoas que saem talvez do ministério e vai para outro, são aqueles que encontraram carniça para comer, estão vivendo de um evangelho carniça. Esse é os ensinamentos, né? Mas Cristo não é carniça. As pessoas podem ter alguma mistura que não está correta segundo
Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Não é isso que nós estamos vendo em muitas pessoas. As pessoas estão querendo vida regalada. Vida regalada, abundância, festa daqui, festa dali. Não se pode reunir que a festa. Tudo que faz é aquela festança grande. Abundância. Talvez estão recebendo seus galardões já aqui. Isso é duro, mas muita gente já estão recebendo seus galardões aqui. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Talvez as pessoas possam tomar isso aqui para dizer que ele tem que subir, que ele tem que descer, que ele tem que farrear, que ele tem que estar em tudo quanto é lugar, e todo lugar que se reunisse é festa. Talvez as pessoas possam tomar isso aqui. Só que aqui está falando do fruto do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? Então, se nós aqui estamos trabalhando para o reino de Deus, qual é o fruto? O fruto é receber de Deus, o Espírito Santo, o alimento que vem de Deus para saciar a nossa alma. Esse é o fruto do nosso trabalho. Mas as pessoas estão levando para o natural. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aí aqui ele volta no 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro, trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, amados irmãos, a salvação, ela é em Cristo Jesus. E quem prega o Evangelho para que as pessoas se cheguem a Cristo, que é as boas novas. Então, o que é boas novas? Boas novas não é apresentar um mensageiro. Boas novas não é apresentar um profeta, não é apresentar um pastor, não é apresentar um bispo, não é apresentar um líder terreno. Boas novas é que Cristo, Ele morreu em nosso lugar. Ele foi julgado primeiro, Ele foi levado até a cruz, e ali Ele foi judiado, esbofeteado, chicoteado, uma lança o transpassou, e Ele morreu tomando o nosso lugar. A morte de cruz, isso é boas novas. E que foi sepultado, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e subiu ao céu depois de 40 dias e voltou para habitar naqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador, aqueles que acreditam que aquela morte era sua. Então esta é as boas novas para dizer para o povo que as pessoas não precisam estar presas em uma religião, não precisam estar presas em bares, em drogas, em coisas desta vida, porque Cristo morreu por elas, e todos aqueles que vierem a Cristo obterão salvação. Você não tem que pagar, você não tem que fazer, você só tem que crer e aceitar que Ele morreu por você. Essa é as boas novas do Evangelho, mas não é isso que as pessoas hoje
mas traz um evangelho misturado que você tem que crer em mais alguma coisa para adquirir esta salvação. Esta é a arma que o diabo está usando contra a verdade. Esta é a arma que as pessoas estão usando contra a verdade. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Agora veja, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Irmãos, essa morte aqui, que a Bíblia está falando para nós, o que é morrer com Cristo? Um morto, ele vai para onde quer ou ele vai para onde lhe levam? Ele só vai para onde levarem ele, porque ele está morto, né? Então ele não vai para onde ele quer, porque o morto não tem querer. É aí onde vem a questão. Você já morreu com Cristo? Então, se morre com Ele, também ressuscita com Ele. Isto é para que Ele seja o nosso guia em tudo em nossas vidas, para que onde Ele nos levar, nós iremos. E aonde nós entender que Cristo não entraria ou não iria, nós também não vai. Por quê? Porque nós nascemos, ressuscitamos com Ele. Somos agora guiados por Ele, orientados por Ele, né? Palavra fiel é esta, que se morramos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Irmãos, essa crença que tem aí do Yeshua, eu não sei se é esse nome ou se é uma outra coisa aí, as pessoas têm que negar a Jesus confessando. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso ontem. Você tem que negar a Jesus desfazendo aquilo verbalmente no meio de todos. Essa é a crença deles. Você tem que negar confessando para batizar de novo e prosseguir na nova jornada. De uma certa forma, quando as pessoas tomam uma decisão dessa, ela já negou, mas ainda tem que confessar, mas talvez não seja mais, mas é um peso igual. Ter que negar Jesus é um peso igual, é complicado, né? Então, essas pessoas, coitadas, vivem soltas no mundo, porque não tem um nome que é sobre todo nome, para na hora de repreender o mal, repreender uma enfermidade, seja lá o que for, eles não têm esse nome. E aí é isso que o diabo quer tirar das pessoas, o nome que é sobre todo nome. Essa é uma das estratégias que ele tem para atacar os filhos de Deus, né? Então, a coisa é séria e muito séria. Séria e muito séria. Mas vamos continuar na leitura. Eu quero ler também aqui algumas partes aqui também, Timóteo, 1 Timóteo 2 também. O título aqui é: devemos fazer orações por todos os homens. Normal. Até que às vezes as pessoas, e às vezes nós até ficamos falando contra as autoridades.
autoritários, né? Se um presidente é mau, ou seja lá o que fosse, é bom, independente, nós como cristãos temos um dever, orar por eles, independente, né? Orar pelas autoridades, devemos fazer orações por todos os homens. Então, aí diz assim, admosto-te, admostar é advertir, né? Alertar, pois antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então quer dizer, orar por aqueles que são governantes, para que ele não traga ao nosso país alvoroço, guerra, coisas que vai inquietar a todos, vai mexer com todos. Então devemos orar para que ele seja um bom governante, independente que seja um mau governante. Nós devemos orar para que aquilo seja o contrário. Por quê? Porque somos transmissor de boas coisas, de boas novas, de boas ações. Então nós devemos estar orando para que coisas boas venham acontecer só para nós, não, para todos. Agora aqui ele diz que fazendo tudo isto, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Então, amados irmãos, nós temos ouvido muito que as pessoas combatem muito o sistema denominacional, porque eles creem em uma Santíssima Trindade de 3 pessoas distintas, e isso não tem nas Escrituras Sagradas. Realmente é uma cria humana falar sobre isso. Mas e por que combatemos só até aí e não combatemos as demais coisas? O apóstolo São Paulo disse: se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho além do que já temos pregado, seja anátema. E nenhum deles pregaram sobre Santíssima Trindade. E as pessoas combatem tanto isso, mas aceitam outras coisas. Porque, veja bem, as pessoas estão recheadas de ideias humanas. E as ideias humanas, umas delas são, quando Deus disse lá no jardim do Éden, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí diz, está mostrando que Deus não está só, mas não diz com quem que Deus está. Será que Deus não estava com os anjos? Mas a ideia diz não, ele estava com o Espírito Santo e com o Filho. É uma ideia, não é escriturístico. Aí as pessoas pegam que a ideia não é escriturística para combater a Santíssima Trindade. Mas também nós temos no livro de Mateus 28:19 que fala que, portanto, ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí não está a Santíssima Trindade? Aí não está as 3 pessoas? Só que aí é diferente, porque aí já não é mais uma ideia. Porque nós sabemos pelos dicionários, porque tudo, gente, tem que ir pelo dicionário. Por que tem que ir pelo dicionário? Porque palavras são letras, várias letras, né, em sua sequência, formando palavras. Então, no dicionário nós acabamos de ver que, e até no sentido humano nós entendemos que pai não é nome. Pai não é um nome. Pai é um título, todo mundo sabe disso. A coisa mais fácil é saber isso, que pai é um título.
né? Então, nós sabemos que Deus, no princípio, ele se manifestou como Senhor. Ele se manifestou como Senhor. Então, até aí é Bíblia. Não está fugindo de nada, é Bíblia. Então, ele promete que o nome dele seria colocado em um lugar para as pessoas irem ali e adorarem a Deus. Agora, esse lugar não foi diretamente em Jesus. Esse lugar foi realmente no templo de Salomão. É tanto que ele disse para o povo: se ele estiver distante de vós, eles podiam fazer aquilo em outro lugar, se aquilo estivesse distante. Ou seja, como ele chega a dizer, se não é fazer em outro lugar, perdão. Ele disse que se estivesse distante para levar os seus animais para aquele lugar, a Bíblia chega a dizer que eles pudessem vender aquilo e levar em dinheiro. Que eles falam que naquele tempo não tinha dinheiro. Tinha dinheiro sim, a Bíblia já falava em dinheiro. Então vender e levar o dinheiro para entregar no lugar onde Deus tinha ordenado que eles deveriam fazer, né? Então, amados irmãos, até aí tudo bem. Se nós estamos combatendo algo errado de um sistema denominacional e agora surge algo errado, nós não vamos combater. Está errado combater o que não está nas Escrituras Sagradas. E quando nós se levantamos para combater o que não está escrito, as pessoas dizem que você é herege, não quer mais andar com você, porque estamos combatendo a mentira. É porque temos a arma de combate, e Satanás não pode prevalecer em suas mentiras, porque Deus prevalece com a verdade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Então, essa questão que um homem vai nos apresentar a Cristo, um homem é o pastor da noiva, e aqui está dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunhos a seu tempo, para que a verdade em Cristo, para que diga a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído, olha aqui o apóstolo São Paulo dizendo, fui constituído pregador, para que digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aleluia. Então, quem é o seu mestre? O Espírito Santo através de Paulo. Quem é o nosso doutor? O Espírito Santo através de Paulo. Lembrar bem que o Espírito Santo, não Paulo. Paulo foi um vaso usado por Deus. O vaso pode ser usado e depois não prestar mais. Isso é o vaso. Mas o conteúdo que estava dentro do vaso que você usou, que você se alimentou, que você se encheu, que você cresceu, que você saciou, esse não pode ser desconsiderado, ou que estava dentro do vaso, que foi o que foi transmitido para a igreja. Mas o vaso pode ser usado depois, feito dele o que quiser, quebrar, jogar fora, é o vaso. Assim é o pregador do evangelho, gente.
O homem pode ser usado por Deus e depois Deus dispensar, porque ele não está deixando mais Deus usar. Ele pode ser usado por Deus e ir bem. Quando ele deixa Deus de lado e começa a fazer coisas que não é mais Deus, Deus não vai mais naquele vaso. É um vaso, mas é sem Deus. E algo pode acontecer com aquele vaso, fazer coisas que não é mais do agrado do seu Senhor. Porque há uma responsabilidade muito grande e há vidas que você ou faz elas crescerem em Cristo, ou faz elas se alimentarem da verdade, ou faz elas andarem na verdade para combater a mentira, ou vai fazer ela desviar da verdade para andar no caminho do engano. E quando entramos no caminho do engano, combatemos a verdade. Combatemos a verdade, dizendo está nela. Então, isso é muito perigoso, irmão. Isso é muito terrível. Olha, veja bem, tem religião por aí que proíbe o líder casar. Está escrito isso? Não está escrito combatendo isso. Nós não podemos pregar porque vai contra os princípios de alguém. Nós não estamos preocupados com isso. Nós temos que levar para os ouvidos do povo a verdade. Então diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha aqui, capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Irmãos, tem pessoas dizendo que eu apostatei da fé. Qual? Da fé em Cristo? Nunca. A minha fé a cada dia só tem fortalecido em Cristo. Eu tenho apostatado da fé de mentiras que eu pregava como verdade, mas da verdade eu só tenho a crescer nela. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Agora vejam o que eles farão: dando ouvidos a espírito enganadores. O que é que engana, irmão? O que engana é algo que você tira de sua ideia e tenta empurrar na Bíblia aonde não está. Isso é engano. Isto é engano. E o que isto faz são enganadores, espíritos enganadores. Olha, e a doutrina de demônios. Apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Gente, tem muita gente com a consciência cauterizada e não é brincadeira, e mata e morre, joga praga nas pessoas. Eu estou falando de coisas que eu tenho ouvido. Vocês vão pagar diante de Deus por estar falando essas coisas na rede social contra fulano, contra Beltrano. E Deus não vai punir quem está mentindo nas redes sociais para enganar milhões de pessoas. Deus não vai punir. Deus vai punir quem está falando a verdade. Então, falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora, irmãos, o interessante é que falam da palavra, anunciam a palavra, mas a palavra não é suficiente. A palavra não é suficiente. Então aqui, ele diz aqui, tendo cauterizado a sua própria consciência, aí vem um ponto aqui, proibindo o casamento. Uma religião que proíbe os líderes casar, está dentro dessa, é doutrina de demônios, é o que a Bíblia está dizendo, é doutrina de demônios, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo.
Isso é doutrina de demônios. A igreja que faz isso, ela tem uma doutrina de demônio. Falar isso. Ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda é algumas ou toda é toda. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Nada é nada, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que é que você não pode comer? O que é que você tem que ser proibido a não comer? Você não pode tomar café, coisa de religião, doutrina de demônios. Você não pode isso, você não pode aquilo. Agora, se eles tivessem um outro cuidado de falar por alguma outra forma, eu até não diria nada. Como dizer assim, você não é proibido beber cachaça. Você não é proibido beber. Mas aquilo faz bem para a sua vida? Não faz bem, é uma coisa diferente. Porém, eu digo para vocês, não é que você é proibido, ninguém é proibido. Gente, a Bíblia não veio para poder fazer uma proibição ao homem a fazer ou a não fazer. A Bíblia veio te tomar de uma escravidão e te tornar livre e deixar você para escolher o que você quer ou não quer. Então, tem uma música aí que eu ouvi alguém cantando, alguém chega para o pastor e pergunta: pastor, o homem pode adulterar? Eles podem. Na música ele fala, a pergunta é pode. Pode. Só que no final ele só não pode entrar no reino de Deus. Então o homem pode em tudo e não é pela proibição que nós não fazemos. Nós não fazemos porque nós chegamos ao conhecimento que tem coisa que nos prejudica e aí nós não fazemos. Mas não pode dizer assim, não, eu não faço isso porque isso é santidade ao Senhor. Não, não tem proibição para isso. É por isso, irmão, que muitas pessoas hoje estão indo cada vez de mal a pior, porque ele não tem um cabresto colocado nele ou nela. Deus espera que cada um haja por uma consciência de gratidão, de saber que aquele que pagou o preço por você merece a sua consideração, o seu respeito, o seu amor. E a gratidão, gente, é uma coisa tão tremenda. O amor é uma coisa tão tremenda, porque o amor, ele prende o camarada solto. Por isso que Paulo disse: eu prisioneiro de Cristo. Por causa do quê? Por causa do amor. Daqui mais um dia o irmão Tiago vai entender mais o que é o amor. Quando ele começar a gostar de uma moça, que seja de verdade, aí ele vai entender. Porque quando você ama, você não quer apartar. O amor te faz estar perto, e as pessoas dizem que amam a Jesus Cristo, mas não querem estar perto. Querem estar perto do seu jeito, e não é dessa forma. Estar perto é estar perto. Como a Bíblia diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, aqui vem, olha, aquilo que cauteriza a mente das pessoas e deixa as pessoas aprisionadas a tal ponto que elas não fazem por medo, e Deus não quer ninguém ligado a Ele por medo, quer por amor. E aí o Senhor Jesus Cristo disse que quando nós amarmos uns aos outros, aí nós estamos mostrando que somos seus discípulos. Aleluia. Então seguir a Deus é isso, é amar, é amor. Amor manifesto. Amor manifesto. Então aqui no capítulo 3 diz assim, esta é uma palavra fiel, eu estou encerrando. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja
irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, o apóstolo São Paulo aqui a Timóteo, ele disse que esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é isso aqui? Alguém que deseja pregar o evangelho, alguém que deseja estar na linha de frente para anunciar a Cristo. Ele diz: uma excelente obra deseja. As pessoas ensinam que um homem, para ser ministro, para pregar o evangelho, tem que correr, não pode querer ser não. E a Bíblia está dizendo que quem deseja uma excelente obra deseja. Você tem que correr se você tem um chamado em sua vida. Você tem que correr, você não pode... Gente, o que é isso? Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, aí dá o requisito de como deve ser para exercer tal obra. Então, amados irmãos, são mentiras que é colocada como verdade e abraçada por muitos. Mas uma coisa é certa: estamos em um campo de batalha. O adversário está com o seu livro opositor, ou seja, oposto a tudo que é a verdade de Deus. E nós estamos com o livro também do campo de batalha para estudar, para combater qualquer heresia, qualquer engano, qualquer falso ensinamento. Então nós olhamos aonde? No livro. Nós olhamos no mapa aonde nós iremos para o campo de batalha. Então eles fazem tudo para torcer a palavra, mas nós fazemos tudo para fazer a palavra valer, porque a palavra é Deus, e Deus um dia abrirá esse livro, não vários livrinhos, mas abrirá esse livro que é contido de vários livros, para poder julgar o pregador, o que ele deu para o povo, e julgar o povo conforme aquele pregador, segundo o quê? Segundo este livro. É este livro. Você tem aí o livro, tem aí a lei na cidade, e qualquer transgressão que você transgredir e for para a justiça, lá ele tem um livro que vai lhe julgar segundo aquela transgressão que está escrito daquela lei. Ele não vai pegar, por exemplo, você transgrediu o sinal vermelho, aí ele vai te julgar por a lei que condena o que para na faixa do pedestre. Não, você transgrediu com o sinal vermelho, então a lei do sinal vermelho vai ser lida para você. Então, é segundo o que nós transgredir dentro dessa palavra que ele vai abrir para poder julgar a nossa causa. Então, meus irmãos, que nunca isso venha acontecer conosco, de transgredir a lei de Deus, porque ele nos julgará por ela, mas que venhamos andar sempre praticando o que está escrito, porque isto é bom para nós e agradável diante de Deus. Amém? Aleluia! Então nós temos a nossa arma. Nós não queremos a arma de Satanás. Nós temos a arma, a palavra, para combater a mentira. Amém? Soberano e eterno Pai Celestial, queremos te agradecer nesse momento, pedindo que o Senhor abençoe todos nós que ouvimos nesta manhã e aqueles que irão me ouvir através do canal, Pai. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, que tuas bênçãos possam repousar
repousar sobre os corações de cada ouvinte. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Para a tua glória. Amém. Amém.